A raça estelar que desceu na Irlanda. Mito, portais e o outro mundo. E se algumas das lendas mais antigas da humanidade não fossem apenas histórias para assustar crianças? E se as chamadas fadas, elfos, duendes e seres encantados fossem apenas nomes antigos para algo muito mais profundo? Algo que hoje chamaríamos de interdimensional, extraterrestre ou espiritual. Na Irlanda, existe uma tradição milenar que fala sobre seres luminosos, poderosos, vindos do céu, capazes de atravessar mundos, manipular a realidade e viver dentro de montículos sagrados. Hoje, vamos viajar para uma ilha que guarda portais de 5.000 anos. Um lugar onde a linha entre a magia e a tecnologia avançada desaparece. Na Irlanda, eles não são chamados de alienígenas. Eles eram chamados de Tuatha Dé Danann, os brilhantes. A pergunta é, seriam as lendas irlandesas apenas folclore para animar crianças? Ou o registro histórico de uma colonização interdimensional que ainda permanece entre nós, escondida sob a terra? Prepare sua mente. O que você vai ver hoje desafia a ciência oficial e reconecta a fé com o cosmos. Hoje nós vamos entrar em uma das narrativas mais misteriosas da Europa antiga. Uma história que une Irlanda, portais, montanhas sagradas, seres de luz, druidas, tecnologia ancestral, OVNIs, dimensões paralelas e uma pergunta desconfortável. E se o outro mundo nunca esteve tão longe assim? Engenharia impossível e portais cósmicos. Imagine estruturas construídas há mais de 3.300 anos antes de Cristo, mais antigas que as pirâmides de Gizé e que Stonehenge. Estamos falando dos montículos megalíticos da Irlanda. Newgrange não é apenas uma tumba, é uma máquina de precisão astronômica. Um dos lugares mais impressionantes da Irlanda antiga é Newgrange. À primeira vista, ele parece apenas um grande monte circular coberto de terra e pedra. Mas por dentro, existe um corredor que leva até uma câmara central. E no solstício de inverno, algo extraordinário acontece. A luz do sol entra por uma abertura específica, atravessa o corredor e ilumina a câmara interna com precisão. Isso não é acaso. Isso revela conhecimento astronômico, revela cálculo, revela intenção. Newgrange não era apenas uma tumba, era um marcador cósmico, um relógio sagrado, um ponto de alinhamento entre a terra e o céu. E aqui surge a primeira grande chave do nosso roteiro. Os antigos construtores não estavam olhando apenas para baixo, para a terra. Eles estavam olhando para cima, para os astros, para os ciclos celestes, para algo que vinha do alto. E quando encontramos uma cultura antiga construindo estruturas megalíticas alinhadas ao cosmos, precisamos fazer uma pergunta séria. Eles estavam apenas adorando o céu, ou estavam tentando se comunicar com algo que vinha dele? Porque uma civilização primitiva carregaria 200.000 toneladas de pedra para criar um corredor que se alinha perfeitamente com o solstício de inverno? A ciência diz, rituais de colheita. A evidência diz, conexão com o cisne. Os antigos textos descrevem esses lugares como Sid, portais para o outro mundo. E aqui está o segredo que as instituições suprimem. Esses montículos formam uma rede. Do topo de um, você enxerga o próximo. É um sistema de comunicação ou uma grade energética global. A Irlanda sempre foi vista como uma terra diferente. Não apenas por suas paisagens verdes, suas colinas cobertas de névoa ou seus castelos antigos, mas porque, por milhares de anos, o povo irlandês preservou uma ideia muito estranha, a de que existem dois mundos coexistindo, o mundo humano e o outro mundo, um mundo visível e outro invisível, um mundo de matéria e outro de energia, espírito, luz e presença. Nas tradições antigas da Irlanda, os montes, as colinas, os círculos de pedra e certos agrupamentos de árvores não eram vistos como simples elementos da paisagem. Eles eram considerados lugares de passagem, pontos de contato, zonas liminares, lugares onde a realidade parecia se dobrar. E é exatamente aí que a história começa a ficar inquietante, porque muitos desses lugares são montículos artificiais, construções antigas, feitas com pedra, terra, corredores internos e câmaras misteriosas. Algumas dessas estruturas são mais antigas que as pirâmides do Egito. E a pergunta que permanece até hoje é:
Quem construiu tudo isso? Para quê? E por que tantas lendas dizem que esses montículos eram moradas de seres de outro mundo? Os Tuatha Dé Danann, deuses ou astronautas? Quem eram os construtores? O livro das invasões é claro: os Tuatha Dé Danann. Eles não chegaram por mar. Eles chegaram em naves de nuvens, descendo do céu em uma névoa escura que cobriu o sol por 3 dias. Eles traziam tecnologias que os habitantes locais chamavam de magia. A lança de Lugh, uma arma que nunca errava o alvo e retornava à mão, disparando raios de fogo. O caldeirão de Dagda, uma fonte de energia inesgotável. A substituição de membros. Quando o rei Nuada perdeu o braço, eles lhe deram um braço funcional de prata. Prótese biônica há 4.000 anos? Se você estuda os Anunnaki da Suméria, o padrão aqui vai te arrepiar. Os nomes convergem. Anu, o deus sumério, e Danu/Anu, a deusa mãe dos Tuatha. Estamos falando da mesma raça estelar que fragmentou seu conhecimento por todo o globo. Segundo a mitologia irlandesa, antes de se tornarem os Sidhe, esses seres eram conhecidos como Tuatha Dé Danann, a tribo da deusa Dan. Mas eles não eram descritos como humanos comuns. Eram seres de grande poder, beleza, inteligência e luminosidade. Eles dominavam artes, ciências, medicina, guerra, música, agricultura, poesia, magia e conhecimento espiritual. A tradição diz que eles chegaram à Irlanda vindos do céu, em meio a nuvens escuras, descendo sobre uma montanha. Agora pense comigo. Quantas tradições antigas repetem esse mesmo padrão? Seres superiores descem do céu, aterrissam em montanhas, trazem conhecimento, ensinam técnicas aos humanos. São vistos como deuses, semideuses, anjos, espíritos ou mestres. Na Bíblia, temos o Monte Hermon ligado à descida dos vigilantes na tradição de Enoque. Na Mesopotâmia temos os Anunnaki. Na Grécia, os deuses do Olimpo. Nas tradições islâmicas, os gênios, seres associados a fogo, energia e mundos invisíveis. Nos Andes, no Egito, na Índia, no Tibete, encontramos relatos de seres que vêm do alto e entregam conhecimento. A pergunta não é se essas histórias são idênticas em todos os detalhes. A pergunta é: por que tantas culturas, separadas por oceanos e séculos, preservaram a mesma estrutura narrativa? Seres vindos de cima, conhecimento avançado, montanhas sagradas, luzes no céu, contato com humanos. E depois, desaparecimento. Os Tuatha Dé Danann eram associados a objetos de poder, lanças que jamais erravam o alvo, artefatos que concediam vitória, pedras que reconheciam reis, caldeirões de abundância, mantos de invisibilidade, círculos de luz usados para deslocamento. À primeira vista, tudo isso parece magia, mas aqui entra uma leitura interessante. Toda tecnologia suficientemente avançada pode parecer magia para uma civilização que não compreende seu funcionamento. Imagine mostrar um drone para uma aldeia antiga. Imagine um laser, uma tela holográfica, um aparelho de comunicação por satélite, um implante metálico, uma arma guiada por sensores, uma inteligência artificial respondendo perguntas em tempo real. Para nós, tecnologia. Para eles, encantamento. Então, quando os textos antigos falam de lanças inteligentes, pedras energéticas, mantos invisíveis e círculos luminosos, será que estamos lendo fantasia? Ou uma tentativa antiga de descrever tecnologia incompreensível? Essa é uma das chaves mais fortes desse tema. Porque os antigos não tinham vocabulário para dizer nave, campo eletromagnético, frequência, holograma, portal dimensional ou arma teleguiada. Então usavam as palavras que tinham: magia, encanto, fogo celestial, luz divina, poder dos deuses. Os Sidhe, o povo dos montículos. Na tradição irlandesa, os montículos não eram vazios. Eles pertenciam ao Sidhe. Esse termo pode se referir tanto aos próprios montes quanto ao povo que habita neles. Com o tempo, esses seres foram traduzidos de forma simplificada como fadas ou elfos. Mas essa tradução moderna engana. Porque quando pensamos em fadas hoje, imaginamos criaturas delicadas, pequenas, doces, quase infantis. Mas as fadas antigas da Irlanda não eram assim. Elas eram temidas, respeitadas, poderosas, capazes de abençoar ou amaldiçoar.
capazes de aparecer e desaparecer, capazes de levar pessoas para o outro mundo, capazes de manipular luzes, sonhos, tempo e espaço. Em muitas histórias, uma pessoa se aproxima de um monte encantado, vê uma luz estranha, escuta música, entra em contato com esses seres e, quando retorna, percebe que o tempo passou de forma diferente. Para ela foram minutos. Para o mundo exterior, podem ter sido dias, meses ou anos. Agora presta atenção nisso. Relatos modernos de abduções, experiências com OVNIs e encontros com entidades também falam sobre perda de tempo, luzes intensas, alteração de percepção, deslocamento para outro ambiente e seres que parecem atravessar as leis da matéria. Será que estamos diante de fenômenos diferentes? Ou será que o mesmo fenômeno recebeu nomes diferentes ao longo da história? Ontem chamavam de fadas, hoje chamam de extraterrestres. Amanhã talvez chamem de interdimensionais. O mistério dos druidas e a levitação. Você que busca a verdade oculta, já se perguntou como Merlin ou os druidas moviam pedras de 20 toneladas por centenas de quilômetros? A tradição oral diz que os druidas eram discípulos diretos dos brilhantes. Plínio, o Velho, registrou que os druidas faziam rituais onde invocavam relâmpagos e luzes surgiam no céu. Não era religião como conhecemos hoje, era geomancia. Eles entendiam as correntes telúricas da Terra e usavam frequências sonoras para manipular a matéria. A magia é apenas a ciência que ainda não compreendemos. Agora entra outro personagem fundamental: os druidas. Na cultura celta, os druidas eram sacerdotes, sábios, conselheiros, juízes, curadores, astrônomos, guardiões da memória e intermediários entre o mundo humano e o mundo espiritual. A tradição afirma que eles tinham ligação profunda com os Tuatha Dé Danann. E aqui surge um detalhe importante. Muito do conhecimento druídico era oral, não era escrito. Era transmitido de mestre para discípulo, protegido, guardado, reservado. Alguns relatos antigos dizem que os druidas estudavam por muitos anos antes de alcançar níveis mais altos de conhecimento. Eles sabiam sobre ciclos da natureza, plantas medicinais, astronomia, rituais, energia da terra e lugares sagrados. Mas algumas tradições vão além. Dizem que os druidas eram capazes de manipular forças invisíveis, invocar luzes no céu, realizar rituais em montanhas e até mover grandes pedras. É claro que a arqueologia moderna busca explicações materiais para os monumentos megalíticos, e isso é importante. Mas a mitologia preserva outra camada, a camada simbólica, a camada espiritual, a camada que diz: essas pedras não eram apenas pedras, eram marcadores de energia, eram antenas rituais, eram pontos de contato entre mundos, o exílio subterrâneo e as dimensões paralelas. Por volta de 1700 a.C., os invasores milesianos, nossos ancestrais biológicos, tomaram a superfície. Foi feito um acordo. Os humanos ficariam com o mundo de cima e os Tuatha Dé Danann iriam para o mundo de baixo. Eles não morreram. Eles se tornaram os Aes Sedai, o povo das colinas. Mas não pense em fadinhas de desenhos animados. Jacques Vallée, o renomado astrofísico, propôs em seu livro Passaporte para a Magonia que o que chamamos hoje de abduções alienígenas e avistamentos de OVNIs são as mesmas interações que os antigos tinham com o povo das colinas. O tempo perdido relatado por vítimas de abdução é o mesmo tempo das fadas das lendas irlandesas, onde horas no montículo equivalem a anos na superfície. Eles não vêm de outro planeta a anos-luz de distância. Eles estão aqui, em uma dobra dimensional da nossa própria realidade. Segundo a tradição, os Tuatha Dé Danann acabaram entrando em conflito com povos invasores. Depois de guerras e disputas, uma espécie de acordo teria sido estabelecida. Os humanos ficariam com a superfície. Os Tuatha Dé Danann iriam para o interior da terra, para os montículos, para os reinos invisíveis. E aqui, a narrativa se transforma, porque eles não simplesmente desapareceram. Eles passaram para outro estado de existência. Deixaram de ser vistos como uma raça celeste presente na superfície e passaram a ser lembrados como habitantes do outro mundo. Os Sidhe, a boa gente, os brilhantes, os que vivem nos montes, os que podem aparecer quando o véu se abre.
Essa ideia é muito poderosa, porque ela sugere que esses seres não foram embora. Eles apenas mudaram de plano, mudaram de frequência, mudaram de dimensão. E isso conversa diretamente com uma das hipóteses mais fortes dentro dos estudos modernos sobre fenômenos anômalos. Talvez o fenômeno OVNI não seja apenas extraterrestre. Talvez seja interdimensional. Talvez não venha de planetas distantes. Talvez venha de realidades paralelas coexistindo com a nossa. Um dos pesquisadores mais respeitados do fenômeno OVNI, Jacques Vallée, defendeu uma ideia que muda completamente o debate. Ele percebeu que muitos relatos modernos de OVNIs tinham semelhanças profundas com relatos antigos de encontros com fadas, duendes, gênios, anjos, demônios e seres sobrenaturais. Não apenas semelhanças superficiais, mas padrões, luzes estranhas, seres pequenos ou luminosos, tempo perdido, comunicação telepática, desaparecimentos, viagens para lugares impossíveis, alteração de consciência, mensagens simbólicas, promessas de revelação, engano misturado com maravilha, medo misturado com fascínio. E isso levanta uma hipótese desconfortável. E se o fenômeno sempre esteve aqui, apenas adaptando sua aparência à linguagem de cada época? Na Idade Média, ele se apresentava como fadas e seres encantados. Na Antiguidade, como deuses. No contexto religioso, como anjos ou demônios. Na era tecnológica, como extraterrestres. E talvez, no futuro próximo, ele se apresente como salvador da humanidade. Como uma inteligência superior. Como criadores vindos das estrelas. Como resposta final para a origem humana. E é aqui que o tema deixa de ser apenas folclore. Ele se torna profético. O outro mundo e o grande engano. Para quem olha apenas com curiosidade, tudo isso pode parecer fascinante. Mas para quem enxerga com discernimento espiritual, existe um alerta. Porque nem toda luz vem de Deus. Por que isso importa para você hoje? Porque o sentimento de que algo está errado é o sinal de que você percebe o véu. O festival de Beltane ainda é celebrado na Irlanda porque eles sabem. O véu entre os mundos é fino. Os brilhantes nunca partiram. Eles esperam por aqueles que são autodidatas na fé, que questionam o sistema e que buscam a reconexão autêntica com o sagrado. Você não é louco por acreditar que há mais. Você está apenas lembrando. Se este conteúdo ressoou com sua busca, você não chegou aqui por acaso. Inscreva-se, ative o sino e compartilhe com outro desperto. A verdade não está apenas lá fora. Ela está logo abaixo dos nossos pés. Nem todo ser brilhante é santo. Nem toda revelação é verdadeira. Nem todo conhecimento liberta. A Bíblia fala sobre seres espirituais, potestades, principados, engano, sinais e maravilhas. Ela também alerta que, nos últimos tempos, a humanidade seria seduzida por narrativas capazes de abalar a fé de muitos. Então imagine o impacto de uma revelação global dizendo: vocês não foram criados por Deus. Vocês foram geneticamente manipulados por nós. As religiões são interpretações antigas da nossa presença. Nós somos os verdadeiros criadores da humanidade. Para muitos isso seria libertação. Para outros seria destruição espiritual. Porque o maior engano talvez não venha como terror. Talvez venha como explicação, como ciência, como contato, como resposta, como uma nova origem para a humanidade. E se as antigas lendas da Irlanda, dos Anunnaki, dos vigilantes, dos gênios e dos deuses celestes forem fragmentos de uma mesma história? Uma história sobre seres que atravessam dimensões, influenciam civilizações e reaparecem de tempos em tempos com novos nomes. Então a pergunta final não é apenas: eles existem? A pergunta é: quem são eles de verdade? E mais importante ainda, qual é a intenção deles com a humanidade? Se esse vídeo fez você olhar para as antigas lendas de outra forma, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acredita que os Tuatha Dé Danann eram apenas mitologia ou registros antigos de uma presença interdimensional? E se você quer a parte 2, onde vamos comparar os Tuatha Dé Danann com os Anunnaki, os vigilantes do livro de Enoque e os anjos caídos de Gênesis 6, escreve nos comentários: eu quero a verdade.
Porque talvez as histórias antigas nunca tenham sido fantasia. Talvez fossem avisos. E talvez o mundo moderno esteja prestes a descobrir que o outro mundo sempre esteve entre nós. Buscamos discernimento. Deus não está morto.